Saudações, amigos do canal Agartha. As histórias de gigantes remontam à antiguidade, onde a sua presença era comum nas lendas e mitos de muitas sociedades e civilizações. As origens destes seres especiais comumente eram atribuídas ao parentesco dos deuses, quer dizer, muitos gigantes mitológicos teriam nascido do casamento dos deuses com humanos, como era o caso dos Néfilins da Bíblia e de vários heróis antigos. Inclui-se a miúde características especiais na representação dos gigantes. Nas suas viagens de regresso à Ática, descrita na Odisseia, o grande Ulisses visita uma ilha habitada por gigantes que eram cíclopes criadores de ovelhas, seres de um único olho, e onde Ulisses defrontou-se e venceu o cíclope Polifeno com novos ardis. Existiram realmente raças inteiras de gigantes, ou estes seres eram apenas indivíduos especiais e mais ou menos isolados, destacados então do seu próprio meio? O certo, porém, é que eles realizaram a sua aparição no mundo, deixando suas pegadas de muitas formas nas lendas e na cultura da humanidade. São dessas grandes histórias que trataremos, pois, neste trabalho. Após a nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O fascinante tema dos gigantes antigos pode dar realmente margem a muitíssimas considerações. A presença de gigantes no plano físico é assunto de grande controvérsia e povoa o imaginário humano desde sempre. Não raro, porém, algumas raças de maior estatura terminaram assim mistificadas, pois a imaginação e a linguagem sempre podem criar grandes ilusões. A nossa compreensão das coisas também depende muito dos nossos próprios valores. O estado de consciência sempre influencia muito. O leigo ou o novato tem a tendência de materializar as ideias espirituais por falta de respaldo interno, e tudo isto acaba virando até certo senso comum. Contudo, devemos nos ater especialmente à linguagem simbólica neste campo, por se tratar de tema antigo, onde o mito e a metáfora dominavam a cultura, para designar o conhecimento e a presença de seres de grande estatura moral e espiritual que viveram entre os humanos. E a bem da verdade, o sentido do gigantismo destes seres é tão abstrato e simbólico que nem cabe nas medidas humanas, porque inclui simplesmente a conquista da imortalidade, de uma ou de outra forma, oportunizando daí a valorização dos cultos aos antepassados. Este é o sentido que o estudo acurado da Bíblia nos fornece também a respeito dos Néfilins. Nesta matéria, pretendemos destacar também outra hierarquia bíblica de seres misteriosos, que é a dos Elohim, revelados já no momento da criação do paraíso, ao passo que os Néfilins estariam mais relacionados com a preservação de uma ordem sagrada antiga, até que eles se perderam misturando-se com mulheres humanas, advindo daí o dilúvio para provocar a regeneração da humanidade. No calendário mundial do presente Manvantara, a Atlântida corresponde à sua Idade de Ouro, e tais idades são mantidas pela energia dos grandes mestres e no contato direto com eles. Então, quando a humanidade começou a se afastar deles e a substituí-los por representantes menos qualificados, permitindo a degeneração das coisas, foi decretado que haveria um dilúvio para regenerar a espécie. E, na verdade, o dilúvio era já a própria degeneração que destruía a ordem sagrada de então, cabendo aos bons, em última instância, simplesmente emigrar em busca de novos territórios para buscar recomeçar as coisas. O fato desses gigantes serem filhos de deuses com humanos remete à própria hierarquia espiritual que faz a mediação entre a divindade e a humanidade, além de fazer alusão ao fato de tais gigantes em espírito representarem altos discípulos de avatares, como seriam os apóstolos do Cristo ou os arhates do Buda. A rigor, contudo, esses gigantes muitas vezes sequer seriam os verdadeiros hierarcas sagrados,
tratando-se antes dos seus grandes discípulos que buscavam implementar nas sociedades os planos superiores emanados dessas augustas hierarquias. E é sob quadro semelhante que podemos entender também os Elohim bíblicos que auxiliaram Deus na criação do universo, ou apenas na organização de um novo ciclo do mundo, uma nova grande dispensação espiritual, enfim, dentro do simbolismo tradicional. Muitos seres elevados eram mostrados grandiosos ou descritos como enormes diante dos homens para representar a sua alta condição espiritual, para que os humanos desenvolvessem reverência e assim pudessem ser guiados eles mesmos para aquelas realidades mais elevadas que os iniciados conhecem. Esses gigantes foram muitas vezes representados pela estatuária antiga, não raro na forma de colunas para significar a conexão entre o céu e a terra, ou entre a divindade e a humanidade. Um dos modelos mais célebres deste tipo de estatuária é o dos gigantes da pirâmide de Tula, no México Central. De certa forma, os dolmens antigos também tinham esta função. De início, bastavam as pedras erguidas em si para despertar a reverência necessária aos céus. Mas aos poucos elas também foram sendo esculpidas para representar a forma de seres humanos, entre outros simbolismos, como nas estelas maias ricamente esculpidas. Tratemos, porém, da citada passagem da lenda de Ulisses. A ilha de gigantes seria um reduto de iniciados, daí o símbolo do olho único para representar a terceira visão ou a clarividência, tal como o próprio poder de síntese mental. Ao se dizer que os cíclopes criavam ovelhas, significa simplesmente que eles mantinham discípulos dóceis entre si, para receberem instrução e para auxiliar nas tarefas cotidianas e, claro, colaborar também na transmissão da sabedoria superior junto à humanidade. Enfim, um quadro deveras comum na cultura antiga, especialmente na Índia, no Egito e na própria Grécia, sendo fácil imaginar, neste caso, o quão aprazível seria para estes grupos abrigar-se numa ilha a salvo das influências desnorteantes do mundo. Mesmo uma ilha grande como a da Sicília já pode ter influenciado a escolha do grande Pitágoras para nela alojar a sua famosa escola. Por que Ulisses confrontou-se então com Polifeno? Disse que o herói de Troia ficou preso acidentalmente com seus homens na caverna do gigante. Talvez Ulisses tenha necessitado atracar desta ilha para abastecer e descansar, como fez em outras ocasiões no decurso da sua Odisseia. Conta a lenda que os gigantes estavam inclusive a par dos grandes feitos destes heróis. É muito possível que o embate entre o herói e o gigante tenha sido meramente um vigoroso debate filosófico. Os antigos sabiam o valor que pode chegar a ter este tipo de debate para o esclarecimento público, eventualmente também para se conhecer quem são as maiores lideranças existentes no mundo, a fim de obter desta forma a melhor orientação para todos. Na Índia era comum os desafios filosóficos, e por regra os perdedores deveriam se tornar seguidores dos vencedores, de modo que muita coisa poderia estar desta forma em jogo. Havia uma certa aristocracia filosófica em curso, com regras, ética e compromissos bem delineados. Aquele que não aceitasse o desafio já poderia se colocar em desvantagem. Os sofistas gregos desenvolveram habilidades retóricas especiais para vencer debates, adquirir fama e oferecer os seus serviços em tribunais. Com isto, começaram também a ser alvos do desprezo daqueles que realmente buscavam a sabedoria. Outro traço importante dos gigantes se encontra na arquitetura antiga. Muitas vezes se buscou a monumentalidade justamente para impressionar o observador quanto à grandeza das coisas e dos personagens ali em vista. A arquitetura monumental visa dar a sensação de que somente gigantes poderiam haver construído tais coisas. Daí se chamar também de arquitetura ciclópica, que por vezes também buscava representar o próprio centro do mundo,
um conceito que possui, na verdade, importantes raízes espirituais. De todo modo, somente grandes causas teriam o poder de erigir grandes monumentos, despertando temor e admiração. Uma das maiores edificações antigas, que é o Templo Romano de Baalbek em Palmira, Líbano, contém os famosos trilitons com até 2.000 toneladas de peso. Até hoje desperta espanto e admiração. Foi construído pelos romanos às portas do Oriente para demonstrar o poderio de Roma. As famosas sepulturas de gigantes da Sardenha datam exatamente da Era dos Heróis, que é o segundo milênio antes de Cristo, ou a Idade de Prata Ária. Consta que os gigantes eram enterrados, na verdade, sob estas construções ciclópicas, que seriam erigidas então sobre eles. Este é um princípio semelhante ao de muitos túmulos sagrados ao redor do mundo, pertencentes a altos dignatários antigos. Vejamos, pois, o seguinte. Existem antigas lendas sobre seres que buscaram perpetuar a sua presença no planeta ou junto à própria humanidade. Este é um tema que merece um olhar criterioso porque possui as suas nuances. Na obra de Carlos Castaneda, sabemos de feiticeiros primitivos que se associaram a reinos naturais por serem estes mais longevos, visando assim preservar a sua vitalidade e consciência através de consórcios mágicos. E, em última análise, também se vincularam a locais de culto, a partir de onde buscariam extrair a energia dos visitantes. Por outro lado, sabemos de locais de culto que foram construídos a partir de túmulos célebres. Detenhamo-nos, pois, nesta questão, que representa o principal naquilo que nos toca, envolvendo o destino póstumo dos grandes seres. Tem-se comumente a ideia de que a evolução espiritual leva para além deste mundo. Mas também se sabe, de outra parte, que os seres muito evoluídos desejam, por vezes, seguir atuando no planeta para auxiliar os seus irmãos menos avançados. Na Índia, tem-se o hábito de cremar as pessoas em geral, numa prática com várias justificativas. Materialmente, contribui para reduzir as doenças ambientais, e espiritualmente ajuda o morto a se libertar da sua forma e a sanear espiritualmente o ambiente social. Porém, no caso dos mestres e dos iniciados, os orientais tinham o hábito de enterrá-los normalmente, inclusive de mumificá-los. A mumificação representa uma prática ancestral de ampla disseminação, geralmente destinada à nobreza e aos iniciados. O objetivo, com tudo isto, é ajudar a manter a energia do morto na atmosfera do planeta. A lógica é simples. Se uma pessoa, porventura, serviu abnegadamente à humanidade durante a sua vida, não há por que permitir que ela se afaste. Até porque, por lógica, ela mesma terá desejo de seguir de algum modo auxiliando o mundo. Nem que fosse de forma simbólica, pela ereção de um santuário para reverenciar a sua memória. Então, neste caso, ao invés de se tratar de bruxos vampiros como em Castaneda, seriam isto sim santos e sábios que irradiariam ou emanariam boas influências para a humanidade a partir dos seus próprios túmulos ou monumentos mortuários. A possibilidade de que outros bruxos tenham se valido das circunstâncias para se instalar no mesmo local seria remota, desencadeando antes uma guerra astral em torno do ambiente. Contudo, a inserção dos túmulos obedece realmente a um pensamento mágico que pode haver influenciado a Igreja Católica ao enterrar os seus santos e as personalidades célebres dentro do próprio recinto dos templos. Seja como for, trata-se de locais destinados a manter certo diálogo essencial ou comunicação espiritual com os mortos ilustres. Mesmo quando um espírito superior não está magicamente conectado pelo túmulo, ele ainda pode concentrar os seus esforços para influenciar aqueles que se reúnem em seu nome aqui ou ali. Aqui devemos ter em conta também o papel didático do mito e da epopeia. Não exatamente para criar mistificações,
mas visando sensibilizar a humanidade a respeito dos grandes feitos realizados na origem das coisas. A arquitetura ciclópica, vertida na forma de templos ou palácios, é apenas uma versão física do mesmo espírito dos mitos e epopeias. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.